A natureza humana tem uma atração inegável pelo misterioso e enigmático. Em qualquer área da vida, sempre há aqueles que adoram investigar. Quando se trata de fé e religião, uma das questões mais complexas e intrigantes é a profecia sobre o Anticristo. Muitos grupos, desde muçulmanos até testemunhas de Jeová, já se manifestaram sobre este tema. No entanto, o que você verá hoje é uma perspectiva diferente da tradicional. Será algo inusitado, enigmático e às vezes complexo, mas certamente muito útil para quem não tem medo de pensar além do óbvio e busca a verdade fora da zona de conforto. Se você está intrigado com a história por trás dessa figura misteriosa e quer descobrir como ela impacta nossa visão atual, este vídeo é para você. Vamos explorar as raízes dessas ideias, desde os primeiros padres da Igreja até a Reforma Protestante e suas consequências. Não deixe de curtir o vídeo e comentar com sua opinião sobre este tema fascinante. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdos esclarecedores e instigantes. Neste vídeo, você descobrirá quais ensinamentos sobre o Anticristo foram propostos pelos antigos teólogos e por que eles não se alinham com a Bíblia. De onde realmente surgiram os protestantes e contra o que eles realmente protestam. O que é o símbolo de fé de Westminster e por que é perigoso não conhecê-lo? Qual é a pergunta dos católicos que deixa seus opositores sem resposta? Quem criou a Ordem dos Jesuítas? Com qual propósito? E como eles enganaram 2 bilhões de cristãos? Em quais situações a unidade pode trazer destruição? E uma interpretação errada do texto pode custar sua vida. O tema Anticristo começou a causar alvoroço no mundo cristão. A discussão sobre o Anticristo começou a agitar a comunidade cristã já no século III depois de Cristo. Um dos primeiros padres da Igreja a escrever sobre o tema foi Cirilo de Jerusalém, que viveu no século IV. Ele afirmou que o Anticristo seria um feiticeiro que apareceria antes da segunda vinda de Cristo e enganaria principalmente os judeus. Cirilo, ao refletir sobre o livro de Deuteronômio, disse que o Anticristo viria da tribo de Dan. Para quem não sabe, o antigo Israel era composto por 12 tribos, originadas dos filhos de Jacó, um dos patriarcas dos judeus. Ensinamentos semelhantes foram desenvolvidos por Hipólito de Roma, um pensador ainda mais antigo, que viveu entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. Hipólito foi provavelmente o primeiro a sugerir que o Anticristo seria um israelita da tribo de Dan. Ele escreveu: "Da tribo de Dan nascerá e se levantará o tirano e rei, um juiz terrível, filho do diabo, que reunirá toda a sua força do leste ao oeste. Aqueles que ele chamou e aqueles que ele não chamou irão com ele." As afirmações, apesar de impressionantes, eram absurdas, pois mesmo naquela época, as 12 tribos de Israel já não existiam como unidades separadas. Embora fosse possível rastrear os descendentes das tribos de Levi e Judá do Reino do Sul, as 10 tribos do Reino do Norte, incluindo a tribo de Dan, foram levadas ao cativeiro assírio no século 8 a.C. Essas tribos, por terem se afastado de Deus e adotado o paganismo, se dispersaram entre os povos do Oriente Médio e, com o tempo, se assimilaram a eles. A autoridade das declarações de Cirilo de Jerusalém e Hipólito de Roma sobre o Anticristo foi enfraquecendo devido ao aumento das inconsistências lógicas. Contudo, durante a Idade Média, as escrituras sagradas estavam fora do alcance do povo comum, permitindo que várias ideias supostamente bíblicas, mas na verdade errôneas, fossem impostas. Os camponeses não podiam ler a Bíblia por conta própria para comparar o que ouviam dos clérigos com o que estava realmente escrito. Assim, em vez do evangelho puro que liberta do pecado, pregado pelos apóstolos, surgiram doutrinas como o purgatório, indulgências que prometiam livrar as almas das dores do inferno, veneração de ícones e relíquias sagradas, confissão ao sacerdote, missas em um idioma desconhecido pelo povo, entre outras práticas até então inexistentes. Sim, ao longo da história da Igreja, sempre houve crentes que se dedicaram a preservar a verdade bíblica, resistindo a ensinamentos e leis que distorciam as escrituras sagradas. Muitos desses chamados rebeldes espirituais se opuseram ao sistema tradicional de autoridade religiosa e pagaram com suas vidas por sua fidelidade à Bíblia. Devido ao tempo limitado, não entraremos nos detalhes sombrios da Idade Média. Avançando na história,
chegamos ao período de rápido crescimento do movimento da Reforma, que revela fatos chocantes sobre uma das maiores fraudes teológicas do século XVI. Em 31 de outubro de 1517, um ex-monge católico chamado Martinho Lutero publicou suas 95 teses. Nessas teses, ele criticava a prática das indulgências, questionava o direito exclusivo do Papa de perdoar pecados e afirmava que as Escrituras Sagradas são a única autoridade para as doutrinas da Igreja. Tradicionalmente, acredita-se que Lutero fixou essas teses na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg. Embora em 1961 o pesquisador católico Erwin Iserlohn tenha contestado esse evento, alegando que é apenas uma lenda, a maioria dos historiadores não leva seus argumentos a sério. A forma como as teses de Lutero foram divulgadas pode ser debatida, mas o fato é que elas foram publicamente expostas em 1517, um evento histórico que marca o início da Reforma e a história do protestantismo. Portanto, quando alguém diz "sou protestante", está se referindo a um cristão que, pelo menos em teoria, se opõe a quaisquer ideias e ensinamentos que contradigam a Bíblia. Poucas pessoas sabem que, no início da Reforma, as opiniões sobre as profecias do Anticristo mudaram drasticamente. Martinho Lutero e outros líderes protestantes acreditavam que o Anticristo era o Papa Romano e sua comitiva. Vale destacar que, hoje em dia, praticamente todos os cristãos, incluindo os protestantes, esperam que o Anticristo seja uma figura individual que surgirá no fim dos tempos. No entanto, até pouco tempo atrás, muitos acreditavam que o Anticristo era o Papa Romano ou o sistema papal. Então, quem está certo? Antes de responder a essa pergunta, é importante entender que os ensinamentos que identificavam o papado como o Anticristo não eram simples mal-entendidos teológicos ou tentativas sensacionalistas de chamar atenção. Na verdade, a divulgação dessas ideias poderia resultar em torturas terríveis e até em martírio. Portanto, o movimento da Reforma foi fruto de pesquisas profundas e tinha uma base bíblica sólida. A ideia do papado como o anticristo está até registrada em uma das confissões de fé dos protestantes. Uma confissão de fé é um documento que detalha os princípios fundamentais da doutrina cristã. Existem várias confissões de fé importantes. A tradicional Confissão Nicena, que é amplamente referenciada por ortodoxos e católicos, e, entre os protestantes, a Confissão de Augsburgo na Alemanha e a Confissão de Westminster na Inglaterra. Na Confissão de Westminster, a seção sobre a Igreja afirma: não há outro cabeça da Igreja além do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum sentido pode ser o Papa de Roma. Ele é o próprio Anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exaltou na Igreja contra Cristo e tudo o que está relacionado a Deus. Outro fato interessante é que a primeira Bíblia comentada foi publicada por calvinistas escoceses, seguidores do famoso teólogo John Knox. Esta Bíblia foi publicada em 1560 em Genebra, antes da famosa tradução da Bíblia do rei James. Nos comentários sobre o livro do Apocalipse, também é afirmado que o Anticristo é o Papa de Roma, descrito como o rei dos hipócritas e enviado de Satanás. Vamos abordar uma questão crucial neste vídeo. Se os teólogos sérios da Reforma, baseados nas Escrituras Sagradas, realmente identificaram o sistema de governo do papado como o rosto do Anticristo, por que hoje a maioria dos cristãos, incluindo protestantes, ainda espera que o Anticristo venha como uma pessoa específica no futuro? E como essa crença pode afetar sua salvação? O que realmente motivou a Contra-Reforma e como ela moldou a teologia cristã que conhecemos hoje? Como a criação da Ordem dos Jesuítas influenciou a disseminação das ideias católicas e protestantes? Será que a interpretação dos textos bíblicos pelos jesuítas mudou o curso da história religiosa? Essas são perguntas muito importantes e com respostas surpreendentes. A Igreja Católica rapidamente percebeu que não poderia acabar com o protestantismo crescente através de métodos repressivos, como fez com John Hus, Tyndale e outros mártires famosos. A autoridade e o prestígio do papado estavam significativamente abalados e continuavam a enfraquecer. A Igreja Católica respondeu ao crescimento do protestantismo com o movimento político-religioso conhecido como Contra-Reforma. Essa foi a nova estratégia adotada pelo papado para lidar com os desafios, focando em confrontar os protestantes no campo intelectual.
Os estudiosos católicos descobriram várias fraquezas na teologia protestante e perceberam que a doutrina católica estava bem fundamentada na época. Eles sabiam como e por que usavam a literatura dos padres da Igreja, entre outros recursos. Com isso, começaram a identificar falhas e inconsistências entre os protestantes, que rejeitavam a autoridade da Igreja e a tradição dos padres, afirmando viver apenas de acordo com as Escrituras. No entanto, nem todos os protestantes seguiam esse princípio. Por exemplo, no famoso debate de Leipzig, Johann Eck, oponente teológico de Lutero, exigiu que Lutero renunciasse às suas 95 teses. Lutero respondeu: "Prove-me isso com as Escrituras Sagradas, e eu renunciarei às teses." Eck admitiu que não poderia fazer isso apenas com as Escrituras, mas apenas com a ajuda das tradições. Lutero respondeu que isso não seria aceitável e declarou sua famosa frase, sola scriptura, que significa apenas a Escritura. Parecia que o debate estava encerrado, mas Johann Eck, bem preparado, apresentou um argumento desarmante. Se você baseia tudo na Escritura, por que celebra o domingo católico e não o sábado bíblico? Lutero não teve resposta para essa pergunta. Muitas inconsistências como essa foram notadas na teologia protestante. Para implementar com sucesso a estratégia da Contra-Reforma, a Igreja Católica criou a Ordem dos Jesuítas. Mesmo que oficialmente essa ordem tenha sido dissolvida em alguns momentos da história, hoje existem muitas universidades jesuítas na América, influenciando muito além do Ocidente. Os jesuítas são estudiosos extremamente inteligentes, e é realmente difícil confrontá-los. Eles estão sempre em busca de especialistas para desenvolver sua teologia. No final do século XVI, o reitor de uma das novas universidades jesuítas na Espanha, Francisco Ribera, escreveu um comentário sobre o livro do Apocalipse, onde, pela primeira vez, descreveu a besta do capítulo 13 como o Anticristo, que viria no final dos tempos e existiria por 3 anos e meio antes da segunda vinda de Cristo. Isso representava uma grande diferença em relação às crenças do Sínodo de Westminster, que via o Papa como o Anticristo e acreditava que a profecia já estava se cumprindo. No entanto, o comentário do teólogo jesuíta Francisco Ribera acabou prevalecendo sobre a visão protestante. Hoje, suas ideias sobre o Anticristo dominam o pensamento cristão. Milhões de fiéis, desde senhoras nos bancos das igrejas até pregadores nos púlpitos, acreditam que Jesus só voltará após a chegada do homem do pecado, o Anticristo, no fim dos tempos. Dessa forma, a Contra-Reforma teve sucesso em parte, e os protestantes acabaram cedendo essa frente na batalha espiritual e intelectual. Um exemplo marcante disso foi o evento de 31 de outubro de 2017, quando o mundo comemorou o 50º aniversário da Reforma. A Alemanha se preparou para esse evento com grande entusiasmo. Nos portões da Catedral de Wittenberg, onde Lutero afixou suas 95 teses, havia uma faixa com a inscrição 500 anos e juntos novamente. Para muitas pessoas, a palavra protestante pode parecer que significa protesto, e frequentemente perguntam a eles: contra o que vocês protestam? E eles respondem: nosso principal protesto é contra o pecado. Não estamos em luta contra pessoas, mas contra o pecado. Então, essa é provavelmente a principal característica do protestantismo. Para os fundadores da Reforma, alianças com católicos e a omissão da verdade eram inaceitáveis, pois acreditavam que a verdade era corrompida nessas situações. Como mencionado anteriormente, os jesuítas são extremamente inteligentes, e para entender a armadilha em suas interpretações, é necessário saber com o que estão lidando. Francisco Ribera, em sua refutação ao ensinamento reformado sobre o Anticristo, baseou sua posição no 2º capítulo da 2ª carta aos Tessalonicenses. Rogamos-vos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, que ninguém de forma alguma vos engane, pois aquele dia não virá, a menos que venha primeiro a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Ribera então destaca a passagem seguinte, que é a base do argumento jesuíta sobre o Anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda,
aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios mentirosos. Claro, tudo isso é bem complexo. Aqui está claramente escrito que o iníquo será revelado e que Jesus o matará com o sopro de sua boca. A lógica apresentada é que o homem do pecado aparecerá imediatamente antes da vinda do Senhor e somente Cristo poderá derrotá-lo. Então, sobre o que os protestantes estão falando? Isso não pode ser o sistema de governo papal. Como resultado, o Sínodo de Westminster foi gradualmente ignorado entre os protestantes. Eventualmente, ele foi completamente esquecido. Apenas alguns pequenos grupos cristãos continuam a defender os princípios estabelecidos pelos reformadores, enquanto a maioria já os considera desatualizados. No entanto, é importante entendermos o próprio texto das Escrituras Sagradas. Talvez o comentário jesuíta esteja correto e realmente devemos nos preparar para encontrar o anticristo como uma pessoa literal no futuro? Então, vamos voltar à segunda carta aos Tessalonicenses e, além dos textos já lidos, vamos ler mais um trecho. Que ninguém de forma alguma vos engane, pois aquele dia não virá, a menos que venha primeiro a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que se assenta no templo de Deus, apresentando-se como Deus. A frase, no templo de Deus, ele se assentará como Deus, deu origem a uma das teorias escatológicas mais populares hoje, a teoria da construção do terceiro templo em Jerusalém. Essa teoria sugere que Cristo não voltará até que todos os judeus se reúnam em Israel, derrotem todos os árabes, reconstruam o templo, e só então o anticristo surgirá. No entanto, quando os próprios judeus ouvem essas teorias cristãs, ficam perplexos. Afinal, é fácil para alguém nos Estados Unidos ou em outros países clamar pela luta contra os árabes pela terra em Israel. Os filhos dos judeus não seriam os que morreriam lá. Em outras palavras, os judeus estavam sendo usados para fazer o trabalho sujo pelos cristãos, permitindo que estes últimos realizassem suas expectativas escatológicas. A frase, no templo de Deus, ele se assentará como Deus, é especialmente notável, baseando-se nos livros do Antigo Testamento, onde, no templo de Deus, seja no tabernáculo construído por Moisés ou no templo construído por Salomão, existe um lugar destinado para uma pessoa? Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Nos capítulos 39 e 40 do livro de Êxodo, é descrito como Moisés, após terminar a construção do tabernáculo, coloca todos os objetos necessários em seus lugares. Quando ele terminou, está escrito: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Como podemos ver, mesmo Moisés, que conhecia Deus, era fiel a ele, e segundo a Bíblia, conversava com ele face a face, não pôde entrar no templo. É aqui que começam as inconsistências na interpretação jesuíta. Francisco Ribera, ao apresentar o texto 2 de Tessalonicenses, assume que os cristãos que leem seu comentário não conhecem bem o Velho Testamento, ou a Torá, mas possuem uma ideia de templo que foi inculcada no cristianismo ao longo dos séculos, desde o século V. Essa ideia de templo é vista como um lugar onde ocorrem falsos sacrifícios, como a Eucaristia, onde a confissão é feita diante de um sacerdote e onde bispos supremos têm um poder ao qual não apenas os plebeus, mas até mesmo reis e nobres se curvam. Ao entrar em um templo assim, o visitante geralmente vê um majestoso púlpito, uma elevação quadrangular no centro do templo destinada aos hierarcas importantes. Quando Ribera escreveu sobre o homem do pecado, o filho da perdição, sentado no templo do Senhor, ele queria que seus leitores imaginassem exatamente isso, um vilão anticristo sentado no púlpito. No entanto, é aí que muitos cristãos acabam se confundindo. Eles se esquecem do que realmente é o templo de Deus e que nenhum ser humano pode ocupar esse lugar, pelo menos de acordo com o entendimento dos próprios autores da Bíblia. Portanto, essa teoria não se sustenta e não podemos interpretar literalmente essa passagem específica. Se fizermos isso, também não seria correto interpretar outras partes desse trecho de forma literal. Não podemos escolher ler algo de forma literal apenas quando nos convém e, ao mesmo tempo, ler outras partes de forma simbólica.
precisamos ser consistentes. A interpretação literal dessa passagem é absurda, pois, se os cristãos esperam que os judeus reconstruam o terceiro templo, terão que esperar muito tempo para que construam um templo semelhante à Catedral de Worms. Afinal, se um judeu for construir um templo, ele seguirá a Torá e o Talmud, que deixam claro que a glória de Deus entrará em uma nuvem, e não um ser humano. Com base nisso, é justo considerar que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses no 4º texto, não estava se referindo a um templo físico na terra, mas a algo simbólico. Portanto, o 3º e o 8º textos também devem ser interpretados de forma simbólica e não afirmar que o homem do pecado e o transgressor são uma única pessoa que aparecerá antes da segunda vinda de Cristo. Mas, se estamos falando de simbolismo, qual é o templo em questão? Existem duas interpretações interessantes que se complementam. Primeiramente, muitos leitores da Bíblia lembrarão do texto que fala sobre o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, mencionado por Paulo em outras cartas. O trecho mais notável a esse respeito está em Coríntios 2, versículo 6, que diz: Não se prendam ao jugo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que harmonia há entre a luz e as trevas? Que acordo há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivo, como Deus disse: Habitarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, e não toquem no que é impuro, e eu os receberei, e serei seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Este trecho destaca claramente a incompatibilidade entre certos aspectos espirituais: justiça e injustiça, Cristo e Belial, o fiel e o infiel, e o templo de Deus e os ídolos. Em seguida, Paulo diz: Vocês são o templo do Deus vivo. Com isso, ele simbolicamente chama os próprios cristãos de templo de Deus, afirmando que Deus habitará neles e andará entre eles. Por fim, há um chamado para os cristãos se separarem dos incrédulos e não tocarem no que é impuro. Isso é muito interessante quando comparado com o que conhecemos das duas cartas aos Tessalonicenses. Se o templo de Deus são os verdadeiros cristãos, em cujos corações Deus habita, então o homem do pecado, o filho da perdição, simboliza a iniquidade que se instala nos corações dos cristãos, que se tornaram infiéis devido a uma espécie de adultério espiritual, ou seja, a mistura do justo com o pecador. Portanto, é provável que Paulo estivesse tentando alertar os Tessalonicenses de que, antes da segunda vinda de Cristo, haverá uma terrível subversão dos valores espirituais e um grande engano teológico. Pessoas que se identificam como cristãs e se veem como justas e salvas podem, eventualmente, permitir que a injustiça penetre em seus corações, afastando Deus, que antes habitava neles. Nesse espaço, simbolicamente, o transgressor, representando a infidelidade espiritual, toma lugar. Mas como é possível que justiça e iniquidade, o templo de Deus e ídolos, possam se misturar? Como essas profundas subversões aconteceram dentro do cristianismo? Para entender isso, precisamos explorar uma interpretação bíblica dos textos que estamos analisando. Um trecho das Escrituras que nos leva a um templo no contexto profético dessa questão está em Daniel, capítulo 8. Este capítulo descreve um pequeno chifre que cresceu até o exército dos céus, lançou por terra parte do exército e das estrelas, e as pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele foi tirado o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O que este pequeno chifre fez? Na descrição simbólica dessa profecia, ele se exalta até os céus, tocando o aspecto celestial e pisoteando o santuário celestial. Como isso acontece? Ao retirar o sacrifício diário, ou seja, interrompendo o serviço diário do sumo sacerdote. Todas essas palavras contêm um simbolismo profundo que reflete processos históricos e a distorção da verdade de Deus ao longo dos séculos. Esses eventos tiveram início no século V, quando a Igreja começou a assumir as funções que pertenciam ao templo do Antigo Testamento. Os rituais do templo foram cumpridos com o sacrifício de Cristo no Gólgota, tornando os serviços do templo desnecessários após esse acontecimento. Apenas aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e não compreenderam o simbolismo dos rituais do templo continuaram a realizar sacrifícios,
e outros serviços no templo. Isso era considerado abominável e em 70 d.C., o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Hoje, infelizmente, muitos crentes são ensinados a ler apenas o Novo Testamento, negligenciando a Torá e os Escritos. Essas práticas foram artificialmente promovidas, mas esse é um assunto para outro vídeo. O resultado é uma interpretação errônea de muitas profecias e símbolos. Por exemplo, poucos lembram que o santuário terrestre foi construído à imagem do celestial. Poucos compreendem que cada elemento do santuário, desde o átrio exterior até os utensílios no Santo e no Santo dos Santos, carrega um simbolismo profundo que reflete o plano de salvação da humanidade. E quase ninguém nota que após sua morte e ressurreição, Jesus assentou-se à direita do trono da majestade nos céus, sendo ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Após a perda de relevância dos rituais do templo aqui na terra, Jesus Cristo continuou esse papel no santuário celestial, atuando como nosso único sumo sacerdote e mediador, ou defensor. Embora não saibamos exatamente como isso ocorre, é improvável que Jesus esteja literalmente andando em um prédio com vestes sacerdotais. Apesar de não conhecermos todos os detalhes, o princípio é claramente revelado nas Escrituras. Cristo é nosso único sumo sacerdote, que exerce seu ministério no verdadeiro templo celestial. Isso é confirmado várias vezes no livro de Apocalipse, onde se menciona o templo celestial e seus elementos. Segundo a Bíblia, Deus não queria que novos templos fossem construídos na terra seguindo o modelo celestial. Os apóstolos continuaram a se reunir e ensinar em sinagogas, que eram casas de oração ou de reunião. Esses lugares não tinham qualquer semelhança com o templo onde os rituais eram realizados. Até os anos 70, os seguidores de Jesus iam ao templo com o objetivo de falar aos judeus sobre ele. Eles ensinavam que agora, de maneira simbólica, os cristãos eram o único templo na terra, enquanto o verdadeiro templo estava nos céus, juntamente com o sumo sacerdote. No entanto, com o tempo, sob a influência da cultura e da política pagãs, a igreja começou a perder sua pureza e misturou justiça com iniquidade, e o templo de Deus com idolatria. A partir do 3º século, os católicos, abandonando a verdade bíblica, começaram a construir templos terrestres. Com o passar do tempo, esses templos passaram a ser governados por falsos sacerdotes que, alegando sucessão apostólica, se proclamaram intermediários entre Deus e os homens. Eventualmente, surgiu o cargo de falso sumo sacerdote, o Papa de Roma, que se intitulava representante do Filho de Deus na terra. Voltando à profecia de Daniel sobre o pequeno chifre que pisoteia o santuário celestial, entendemos que isso não aconteceu literalmente, mas simbolicamente, com a criação de um santuário falso na terra que substituiu as funções do verdadeiro. Esse mesmo pequeno chifre, conforme descrito no capítulo 7 do livro de Daniel, faz outras ações significativas. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo. Intentará mudar os tempos e a lei. Essas são profecias já cumpridas sobre o sistema papal. O princípio de Martinho Lutero, sola scriptura, não é apenas citar textos bíblicos fora de contexto. Sola Escritura significa estudar as Escrituras de maneira consistente, refletindo sobre o princípio de interpretação que estamos aplicando. Se identificamos simbolismo em um trecho, devemos aplicar esse simbolismo a todos os versículos daquele trecho. Da mesma forma, se algo deve ser interpretado literalmente, aplicamos essa literalidade a todos os versículos. Portanto, se entendermos que a restauração do templo e a presença de um homem literal sentado nele não é uma concepção bíblica, devemos pensar de forma simbólica. O simbolismo nos leva a crer que, em Tessalonicenses 2, o homem do pecado, ou filho da perdição, que se assentará no templo de Deus, é uma referência figurativa à profecia do pequeno chifre. Isso simboliza o sistema de autoridade religiosa do papado, que distorce as escrituras sagradas, mistura o justo com o pecaminoso e expulsa o verdadeiro Deus do templo dos corações dos crentes, colocando a iniquidade em seu lugar de forma simbólica. Este anticristo é muito mais perigoso do que o homem literal promovido pela teologia jesuíta, que se tornou parte das crenças de quase 2 bilhões de cristãos no mundo. Enquanto os crentes aguardam a construção de um terceiro templo, o diabo, lentamente mas seguramente, sob a cobertura de falsas doutrinas, está plantando sementes de iniquidade em seus corações. Essas sementes podem incluir ideias errôneas, como acreditar que a salvação vem através de nossas boas obras, penitências, confissões a um sacerdote ou missas fúnebres. No entanto,
A Bíblia afirma claramente que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Hoje, vemos distorções opostas das Escrituras, como a doutrina da chamada graça abrangente, que sugere que a pessoa é justificada mesmo continuando a pecar. Pecar sem alinhar a vida aos princípios da palavra de Deus é um erro. A Bíblia nos dá um antídoto contra essa falsa ideia, afirmando que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Embora o lema dos jesuítas, ad majorem Dei gloriam, que significa, para a maior glória de Deus, pareça nobre, eles juraram lealdade incondicional ao Papa, fazendo tudo para proteger sua autoridade e poder. Os objetivos e motivos da Contra-Reforma são claros, mas sua essência é sombria. Essa escuridão ofuscou astutamente os ensinamentos dos reformadores, que enfrentaram a morte para trazer luz ao mundo. Hoje, em todas as confissões e denominações, existem crentes sinceros. Portanto, não estamos criticando indivíduos específicos, mas sim um sistema religioso falso como um todo. Também não estamos afirmando que somos perfeitos na interpretação das Escrituras ou que o terceiro templo não pode ser reconstruído fisicamente. Apenas sugerimos que não devemos focar excessivamente nesses eventos hipotéticos, ligando-os às profecias bíblicas. O mais importante para os cristãos é cuidar de seu relacionamento pessoal com Deus e manter a pureza de seus corações. Então, estudem as Escrituras sagradas com cuidado e discernimento, questionando quem está nos apresentando certas teorias e por quê. Afinal, ninguém quer ser enganado, certo? Em nome da justiça, gostaria de apresentar uma interpretação simbólica menos conhecida do trecho das Escrituras que estamos estudando. A ideia é que, se no fim dos tempos surgir alguém para enganar até mesmo os escolhidos, esse alguém não será um simples homem, mas o próprio diabo, tentando imitar a segunda vinda de Cristo. Interessantemente, observou-se que o homem do pecado, o filho da perdição, pode ser uma versão satânica de Jesus Cristo, que é frequentemente chamado de Filho do Homem. A palavra iníquo, usada no 8º versículo, ecoa a descrição profética do diabo no livro do profeta Ezequiel. Isso sugere que esta pode ser a última tentativa de Satanás de enganar as pessoas e tomar o lugar de Deus em suas mentes e corações. No entanto, os verdadeiros servos de Deus reconhecerão essa falsificação e esperarão pelo verdadeiro Salvador, que destruirá todo o mal, incluindo o diabo. De qualquer forma, essa interpretação não invalida as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, que claramente apontam o anticristo como um falso sistema religioso já em ação e que em breve se manifestará com mais força na história mundial. Contudo, esse conhecimento deve nos encher de esperança e não de medo. Se você está aqui, isso significa que embarcou conosco nessa jornada fascinante através dos mistérios e revelações da história cristã. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês por dedicar seu tempo e atenção para explorar essas complexas teias de crenças e controvérsias. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine por um momento a vastidão da história como um grande livro, cada página repleta de personagens intrigantes, eventos dramáticos e lições profundas. Ao final de cada capítulo, há sempre uma reflexão, uma oportunidade para entender melhor não apenas o passado, mas também nossa própria jornada espiritual e intelectual. Você, que chegou até aqui, não é apenas um espectador, você é um explorador, um buscador da verdade, alguém que se recusa a aceitar respostas fáceis e que valoriza o conhecimento profundo e bem fundamentado. Ao navegar por essas histórias, você se torna parte de um grupo seleto de pensadores críticos que se preocupam com o que realmente importa, a verdade e a sabedoria. Nos dias de hoje, em que as respostas rápidas e superficiais estão por toda parte, sua dedicação em seguir conosco até o final é inspiradora.
Isso me faz lembrar de Martinho Lutero e dos reformadores, que desafiaram o status quo e buscaram a verdade com coragem e determinação. Assim como eles, você está demonstrando um compromisso com a busca de respostas significativas e profundas. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração por essa incrível companhia ao longo desse vídeo. Sua presença aqui é um testemunho de que o espírito da investigação e da busca pela verdade está vivo e bem. Juntos, podemos continuar a explorar e questionar, sempre em busca de um entendimento mais claro e uma conexão mais profunda com nossas crenças e nossa história. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer. Então, meu muito obrigado a você. Continue curioso, continue questionando e, acima de tudo, continue buscando a verdade. Até o próximo vídeo, onde juntos desvendaremos ainda mais os segredos do nosso passado e as implicações para o nosso futuro.